Fala galera, beleza? Eu sou o Wagner Bento Tatu e hoje eu estou aqui trazendo um artista do Brasil, o Mapril. Vou estar entrevistando ele aqui para ele mostrar um pouquinho do trabalho dele, que vocês possam conhecer nosso artista. Está trabalhando comigo aqui no estúdio, cara, muito gente boa. Então, Mapril, primeira pergunta aqui, eu fiz até uma lista para a conversa ficar descontraída. Fala pra gente aí, fala um pouquinho sobre você e depois das suas redes sociais. Se apresenta pra galera aí. Me chamo Mapril Rocha, sou tatuador, sou do Brasil, naturalizado português, desde o final do ano passado que eu estou aqui. Aí tive o prazer o destino aí, fazer com que eu conhecesse Wagner, que eu viesse para cá e assim, de lá para cá tem sido muito bom, crescimento, evolução no meio, com relação à tatuagem e tudo. Então, Mapril, fala pra gente aí, o que te motivou a tatuar? Como é que você começou? Como é que surgiu essa história aí? Pô, você é tatuador, da noite pro dia, tu acordou assim, você é tatuador? Não, já é uma coisa que vem de criança, o desenho, um parente, um pai ou a mãe que era artista, como é que foi isso pra tu? Na verdade, eu sempre tive assim uma queda com essa relação com relação a desenhos e essas coisas. Sempre de muito pequeno eu sempre desenhei assim. E eu posso dizer que eu sou autodidata. Já cheguei a fazer, começar curso de desenho, mas nunca me dediquei assim. Mas assim, por si só eu desenhava em casa, essas coisas, porque eu nunca levei muito a sério a questão do acadêmico, assim, propriamente dito, mas eu me dediquei muito a desenhos em casa desde muito pequeno e com relação à tatuagem, essa história meio começou assim meio que por acaso. Eu já fazia desenhos e essas coisas, como eu falei. Passei um tempo trabalhando também com grafite lá no Brasil. Pô, muita gente veio do grafite, muita gente boa veio do grafite, eu sou também. Muita coisa eu fiz com grafite e tal. E assim, a questão da tatuagem foi meio que sem querer, porque um amigo que abriu um estúdio e tal, e ele estava começando a tatuar. E aí eu fui para lá meio que assim, por passar o dia conversando, trocando ideia e tal. E aí foi quando eu comecei o primeiro passo foi com relação aos piercings. Aí eu fui aprendendo e tal, fui colocando piercing, aí daqui a pouco eu tava lá trabalhando com ele. Aí a questão da tatuagem veio meio que sem querer essa coisa, porque uma coisa leva a outra. Quando eu fui ver ele, vem cá, vê se tu consegue aqui. Aí fui vendo, né? Olhando, observando como é que ele fazia o procedimento do desenho para passar para a pele, e isso há muito tempo atrás. E aí era uma coisa bem arcaica, bem do primórdio mesmo, com papel manteiga, aquela coisa toda. E aí eu fui vendo e aí eu fui engateando nessa coisa e aí... E quantos anos já tem de profissão? Isso aí já tem mais de 10, 12 anos mais ou menos. Eu não me lembro exatamente, porque foi uma coisa tão assim... De repente aconteceu, estava ali no meio e foi. E assim, não sei exatamente uma data, se eu for dizer assim uma data eu estou mentindo, mas eu sei que já faz... Um ano aproximadamente, 2008, 2009, por aí, 2010. Acredito eu que uns 12 anos atrás, mais ou menos. Né? Tá. E pô, fala pra gente aí as suas redes sociais, Instagram, Facebook, como é que tá lá o teu arroba pra poder a galera te seguir. Mapril, mandar um alô pra você. Mapril Rocha, pode procurar lá, Instagram, Facebook, Mapril Rocha, que tem lá os trabalhos, tem meu portfólio lá, você pode acessar e ver lá o seu trabalho, poder conhecer o trabalho, né? Então, peço pra você que siga o nosso companheiro de trabalho aqui. O cara é realmente um excelente artista, inclusive ele tem muitos desenhos que ele faz mesmo, arte no papel, com lápis de cor, aquarela, enfim. Em breve ele vai estar mostrando também para vocês esse trabalho aí, vai estar postando nas redes sociais. Então acompanha lá o trabalho do cara que vale a pena, segue lá, dá essa moral, compartilha, porque não custa nada para você que está do lado daí, mas para a gente aqui ajuda muito o nosso crescimento nas redes sociais, a gente que depende de trabalhar, né? Afinal a gente trabalha com venda, né? Enfim,
toda a colaboração aí, mesmo que seja um simples compartilhamento, um like que você deixa lá, nos motiva muito. Então vamos seguir aqui com as nossas perguntas, né? Já te perguntei quanto tempo de profissão você falou, tá? E que artistas te inspiraram no início da sua profissão? Ou você não pensou nisso? Enfim, se teve alguém aí que te inspirou, fala pra gente aí, como é que foi isso? Como eu falei, a tatuagem veio meio que sem querer na minha vida, assim, e eu não tinha porque antigamente você pensar assim, pô, 10, 12 anos atrás é muito, muito diferente. Não tínhamos redes sociais, internet, quanto mais redes sociais, computadores em casa. Quem é que imaginava ter um computador em casa? Era muito difícil. E aí é uma coisa que as informações são muito restritas. E o que a gente tinha de material era uma revista ou outra que a gente tinha. Então, até então, não se pensava em... Mas tu tinha um artista, alguém que você gostava do trabalho, nacional ou internacional, alguma coisa que você viu, e pô, essa linha de trabalho desse artista aqui eu curto, ou não, você não se preocupou com isso, você só focou em aprender? Não, tem uns artistas que são das antigas, assim, e eu acompanho. Um deles é o Saddam, que faz vários cursos aí na internet e tal. O cara tatuou, hoje em dia ele tá tatuando muito, muito pra caralho. E assim, mas como eu tô dizendo, há 10 anos atrás as informações eram muito, muito restritas, até mesmo quando de informações para você ir num estúdio, para obter informação. Era muito restrita, né? A galera não dava informação. Você era capaz de sair debaixo de tapa do estúdio. O pessoal antigamente não era muito fácil de lidar, não, ninguém te ajudava, não. Hoje em dia a turma te entrega assim de graça. De graça. Você não aprende se não quiser. Antigamente, mas antigamente, porra. Só se você desse a sorte de virar amigo do tatuador. E ainda assim o cara escondia o segredo, porque quando eu comecei, obviamente eu quis colar com os caras que tinham mais experiência para poder estar perguntando alguma coisa, e os caras não me davam informação, ou seja, eu tive que quebrar muita pedra, dar meu jeito, e ficar observando em convenções para ver se eu tirava alguma coisa de informação dali para o meu crescimento, porque a ajuda mesmo em si do castigar, meu irmão, é assim que faz. Infelizmente não aconteceu comigo. Hoje em dia tá de graça. Hoje em dia é de graça, Então, já tocando nesse assunto, que dica aí você pode dar para quem está pensando em começar no meio da tatuagem, para que essa galera possa aí estar tendo um incentivo realmente, continuar firme na pegada e não desistir? Primeiro de tudo muita gente entra, qualquer que seja o ramo, ele visa primeiro os lucros financeiros. E aí o que é que acontece? Você vira um escravo daquilo ali. Primeiro, você tem que gostar do que faz. Isso é primordial. É importante, tem que viver a tatuagem. Você tem que viver aquilo. Não adianta você, eu tô passando uma dificuldade, um aperto, vou me safar, vou fazer isso aqui. Não. Você tem que realmente gostar. Isso é primordial. Esse é o conselho que eu dou. Se você realmente gosta, corra atrás, que hoje em dia tem tudo na mão. Você só não aprende se não quiser. Então o negócio é perseverança, né? Exatamente. Vai atrás de informação, que hoje a internet ajuda bastante. Exatamente. Então, já tocando nesse assunto também, vou perguntar, qual é o seu estilo preferido de tatuagem? Assim, a tua especialidade, aquele trabalho que tu pega para fazer com todo gosto e carinho. Como na velha escola, a gente de tudo sabe um pouco, né? Não sabe, é verdade. Não assim, não vamos dizer que você é bom em tudo que faz, mas você sabe fazer um pouco de tudo. Mas sabe fazer um pouco de tudo. Eu particularmente, eu gosto muito do realismo, porque ali é que é o ápice da coisa, né? Quando você chega naquele patamar ali, é que você já... Dali para baixo você sabe fazer tudo, pô. Para mim, o realismo é o ápice, né? É o ápice da coisa. É o que tu mais curte, então, exatamente, né? Realmente, o realismo, não só na tatuagem, mas na arte em geral, é o estudo mais complexo que tem. Porque você reproduzir a figura humana ou natureza, enfim, é muito complexo, é bastante complexo. Ela tem que ter uma noção muito grande de luz, sombra, enfim, todas as técnicas para poder desenvolver. Para você chegar ali, e paciência, no realismo, você vai usar todas aquelas técnicas que você lá atrás, tudo, se é para uma pintura sólida, se é para um tom sobre tom, sombra, luz, tudo isso. Tem que ter conhecimento no material. O realismo é o ápice da coisa. E
em relação à convenção de tatuagem, você já participou, não participou, tem prêmio? Se participou e ganhou alguma coisa, quais foram as convenções? Dá um pouquinho pra gente dessa informação. Não, assim, como eu venho de Recife, e assim, não sei se muito o pessoal sabe, mas assim, é uma coisa que não é feito no Rio de Janeiro, São Paulo e estados do sul do país, do Brasil. E assim, em Recife ainda era muito mais difícil, não se tinha convenções por lá. Se você fosse participar de uma convenção, tu teria que viajar para o sul e muitas vezes você não tinha condições financeiras naquele momento para arcar com aquela... Tá investindo nisso, né? Exatamente, e assim, não tinha uma visibilidade tão grande, então até para você arrumar um patrocínio, mesmo que você arrumasse, era um patrocínio para te dar uma máquina, uma tinta, uma coisa, mas para te financiar, assim, convenções e tal, hoje em dia não. Hoje em dia já é mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás para cá, mas como abriu as portas, mas você entende o seguinte, é um jogo de cartas marcadas. E quando mais ou menos que eu entendi essa coisa, aí eu perdi meio que o tesão, né? O tesão naquela coisa, porque você chegava lá, independente do que você fosse tatuar, ou que o outro fosse tatuar, já tinha um campeão lá. Isso já era certo, fulano, ciclano, beltrano. Então fica difícil você ter um investimento em troca de nada, aí fica difícil. Mas você acha que para quem está começando aí, está no início da carreira, o cara está buscando informações, tu acha válido o cara ir numa convenção para ver outros artistas trabalhando ali, para ver se ele pesca alguma coisa, ou mesmo participar da convenção, tu acha que é válido ou tu acha que não? Com certeza. Se você procurar o conhecimento, qualquer que seja a área, é sempre, sempre, sempre muito bom. Você tem que estar sempre procurando o conhecimento. Então, se você vai numa convenção, não digo que você vá participar, mas se você está ali, você vai no stand de um artista, você vai ver ele trabalhando lá, você já consegue ver a técnica que ele está usando, alguma coisa, independente se ele vai te dar um toque ou não, mas tu observando, tu já vai, e isso é muito, muito importante. Agora, com relação a participar, é aquela coisa, vale participar, agora saiba que é tudo uma questão de política, né? E você sabe que o poder financeiro... Se o cara for competitivo, né? Tem questão da adrenalina, o cara quer se testar, eu acho que é válido, né? É válido. É válido. Então, eu te pedi para você falar um pouquinho da sua experiência em tatuar em outros estados, né? Fora do seu estado ou mesmo em outros países. Você contar um pouquinho aí sobre essa experiência que você já teve, enfim, onde foi bom, onde você achou que foi melhor. Fala um pouquinho pra gente aí. Então, lá, como eu já havia falado, no Brasil é um país tropical. Eu falo em relação ao mercado de tatuagem, onde foi melhor, onde você conseguiu trabalhar mais, onde você trabalhou menos. Fala um pouco sobre isso aí, um lugar que você... Não, aqui eu consegui vender mais, fiz mais grana e tal, onde tu achou? Sim. Então, lá no Brasil eu tinha uma agenda boa, porque todos os dias eu tatuava, fazia 2, 3 tatuagens, dependendo do tamanho. Tinha dia que, como era mais complexo, uma foto, uma coisa, eu fazia uma tatuagem, mas assim, todo dia eu estava trabalhando. Assim, no Brasil para mim foi bom, não digo no princípio que você rala mais do que você, mas depois que você já começa a ficar conhecido ali no bairro, na cidade onde você vive e tal, aí a coisa vai meio que caminhando e as coisas vai fluindo. Mas assim, aqui na Europa, com toda certeza eu consigo ganhar muito dinheiro, porque se você for comparar o poder aquisitivo de um europeu com um brasileiro, assim, a gente não pode comparar, porque o euro faz diferença. Faz a diferença. Mas lá no Brasil você chegou a tatuar fora do teu estado ou não? Não, lá no Brasil, assim, tatuei fora quando eu viajei com o pessoal lá do motoclube e tal, que a gente foi para Bahia e essa coisa toda, mas sim. assim, de sair de lá para ir para outro estado e assim, viver lá e tatuar, não. Sempre tatuei lá em Recife. Tu acha que o mercado de tatuagem em Recife é um bom mercado? Tem ali um público bom? Tem, assim, hoje em dia tem muito tatuador, mas assim, o mercado é grande, porque lá no Brasil é o seguinte, eu costumo sempre dizer
que brasileiro é foda. Quando ele quer uma coisa, ele vai Dá o atrás jeito, e né? dá o jeito dele. Um cartão, divide aí em 10 vezes. Ele pinta o 7, mas ele vai Dá um lá e jeitinho, faz. né? Exatamente. E aqui na Europa, você já pôde trabalhar em quantos países? Ou só ficou mesmo aqui em Portugal? Como é que foi isso aí? Não, então, aqui em Portugal eu estou desde o ano passado, né? Eu tenho convites de amigos que moram em outros países para ir lá, para tatuar e tal, mas ainda não tive a oportunidade de ir. Mas assim, eu estou gostando muito daqui, assim, de Portugal, e é outra coisa, porque você vem para um país, você vem de um país que é tropical. E assim, você sabe que tem toda a questão, não é só a agulha, a máquina, a tinta que você está usando, tem a pele, a questão do tempo, né? Essa coisa toda é uma coisa muito, muito É diferente. complexo, né? Interfere, né? O clima, tipo de Porque pele. uma coisa é você fazer um desenho no papel. O papel tá aqui e ele vai ser branco assim, daqui no Brasil, na Europa ou onde quer que seja. Você sabe que a pele é diferente, vai depender de clima, de tudo, né? O sol tem uma ação muito Exato. grande em relação às Exatamente. cores, principalmente as cores, né? Nas peles, então, que tem mais facilidade a ficar mais bronzeada. Exato. Realmente aí tem uma alteração bacana. O trabalho colorido realmente é complicado. Ainda mais assim, estados como o nosso, né? O seu estado é muito quente. Eu sou do Rio de Janeiro, para quem não sabe, meu estado também é muito quente. E, enfim, eu particularmente adoro fazer tatuagem colorida, mas realmente o sol ele tem uma ação aí devastadora, principalmente para aquela galera que não cuida e tá sempre na praia. Aí algumas cores acabam desbotando ali de uma maneira bem rápida até. Mas aí, Mapril, nas suas considerações finais, fala aí um pouquinho pra gente o que você está achando de viver na Europa, né, do mercado aqui de tatuagem, do que está acontecendo agora nesse período aí de guerra que você está vendo, o que melhorou, o que piorou, né? E se você está gostando daqui, como é que tá para você essa situação? Então, tá sendo ótimo para mim, é uma questão de aprendizado e tudo. Agora, ainda tô assim conhecendo a coisa, né? Tá naquele processo ainda de adaptação e tal, conhecer o mercado, os clientes, o que é que o cliente gosta, o que não gosta, como lidar com o cliente. É essa questão ainda que está... A preferência de estilo daqui, né? Exatamente. É essa questão ainda que ainda está sendo trabalhada aí para eu poder compreender mais a coisa como um todo, né? Mas assim, está sendo ótimo, as experiências são inexplicáveis. Eu desde quando eu cheguei aqui, eu sou cidadão português também, como ele. Eu vivo aqui já tem 3 anos e alguns meses. E eu tenho notado que aqui tem uma predominância, né, do estilo preto e cinza. A galera gosta muito dessa técnica do black work. Até mesmo quando vai fazer um trabalho mais realista aí, predomina o preto e cinza. Colorido eu já não vejo muito. E mesmo no Brasil, né, no Rio de Janeiro, vou falar mais especificamente do meu estado, onde eu tinha ali uma informação maior, né, do dia a dia, já também tem aí um tempo, acredito que desde mais ou menos 2016, 2017, que começou a vir com essa tendência do black work, a galera voltar mais para o trabalho preto e cinza. Não sei exatamente de onde surgiu essa moda, mas eu particularmente eu percebi isso. E para tu, como é que foi essa percepção? Tu acha que é isso mesmo ou não? Lá no teu estado era diferente, a galera tem preferência por colorido, como é que é a parada? Exatamente. Lá, o pessoal, assim... Cara, você trabalha no estúdio de tatuagem, você tatua de tudo, né? Todos os dias você tatua de tudo, vai de realismo a nomes e tal. Mas ao meu ver, eu percebo que o pessoal lá, eles gostam mais de tatuagens coloridas. E ainda chega com quanto mais colorido, melhor. É o que o cliente diz logo, quanto mais colorido, melhor. O que você puder agregar aí de cores, joga. Para o negócio ficar mais colorido, pode colocar. Rapaz, eu vou te falar, viu, dos lugares onde eu já pude competir, tatuar, mesmo em estúdio de amigos, em São Paulo e em Minas, onde a galera gosta muito de fazer new school, old school também, rola muita cor. E também depois de ver essa questão do neo tradicional e tal, lá eu acho que são os lugares onde eu tatuei dentro do Brasil, que a galera curte mais o colorido mesmo assim. Mas, Mapril, para poder encerrar aqui a nossa brincadeira, a nossa entrevista, eu vou estar pedindo para você, mais uma vez, falar mais um pouquinho sobre você, pedir para a galera aí, né, você deixar suas redes sociais mais uma vez aí para a galera não esquecer, já deixar
compartilhar, né, o trabalho do amigo aí, ajudar o crescimento das redes sociais. E também pedir para você que está nos acompanhando, se você acha nosso conteúdo válido, né, ver que a gente fala sobre esse assunto de tatuagem, enfim, aqui nós damos curso de tatuagem da loja, também tem curso de tatuagem online. Se você gosta do nosso trabalho, eu vou estar trazendo outros artistas aqui também para poder fazer esse tipo de entrevista. Deixa o teu like aí, compartilha, ajuda a nossa palavra a crescer no YouTube, que para a gente tem bastante valor, a sua opinião é muito importante para a gente. Então vou me despedir aqui do nosso amigo e pedir para ele deixar suas redes sociais aqui mais uma vez, para vocês seguirem, cara. Mapril Rocha, pode seguir lá e ver o portfólio e o trabalho. Pô, valeu, irmão, obrigado pela presença aí, tamo junto, é um prazer trabalhar contigo aqui. Valeu. É nóis. É nóis.